Graça e paz, igreja. Amém. Vamos nos colocar em pé. Essa palavra, essa frase, ela vai ter duplo sentido agora que eu vou falar. Desculpe os transtornos. Nós estamos em transformação, estamos em reforma. Eu não digo só pelas obras que nós estamos fazendo aqui na igreja. O pastor Abner vai comentar com vocês no próximo culto. Nós vamos passar por não vou dar spoiler não, o pastor Abner depois fala no próximo domingo com vocês, mas estamos fazendo um trabalho para o Senhor, estamos fazendo algumas mudanças aqui no visual da entrada, na fachada, estamos dando uma acertada. Os jovens da nossa igreja, praticamente os jovens, tem alguns jovens um pouco menos tão jovens, né, Paulinho? Estão dando uma força total aí para que essas obras sejam feitas na igreja. Mas as transformações mais profundas nesses dias estão sendo feitas em nossas vidas com o jejum de 21 dias que nós estamos entregando nessa noite. Eu tenho certeza, eu tenho ouvido testemunho de muitas pessoas aqui sobre o que Deus tem feito na vida deles, o que Deus tem feito na vida da igreja, individualmente. Eu não posso comentar, porque são informações de cada um e são pessoais. Eu tenho muito respeito e carinho com esse tipo de coisa, de falarmos, de uma coisa que alguém contou para mim. Mas eu queria que você soubesse que toda a igreja foi impactada, está sendo impactada nesses 21 dias de jejum, amém? E a nossa igreja como um todo está sendo tremendamente impactada com isso. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado pela Tua presença neste lugar, nessa noite, através do Teu Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por fazer parte da nossa celebração hoje. O que queremos fazer aqui é entregarmos nossas vidas, entregarmos nossos sonhos, entregarmos nossos projetos às Tuas mãos. O que queremos nessa noite é entregarmos, Deus, nossa adoração e nosso louvor, contando com a inspiração do Senhor. Deus, até isso nós não queremos fazer sozinhos, até isso nós não queremos fazer individualmente. Nós queremos nessa noite que o Teu Espírito Santo nos inspire a falar e a cantar para o Senhor coisas que agradam ao Seu coração. Nós queremos nessa noite, como igreja, adorarmos ao Senhor. Nós queremos e separamos esse tempo para isso. Essa reunião de pessoas, essa reunião de gente que está aqui transformada, tem hoje a alegria e o prazer de estar na Tua presença, para glorificar o Teu nome, para adorar o Senhor. Recebe nessa noite, Jesus, nosso louvor, nossa adoração, porque é no Teu nome, nome precioso, nome sobre todo nome de Jesus, que nós oramos, amém. Paz do Senhor, igreja. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia.
Jesus. Glória a Ti, Senhor. Para adorar-te, vim para dizer que te amo, ó Pai, és tudo para mim. Eu exalto teu nome, exalto teu nome, exalto teu nome, ó Pai. Vim para adorar-te, vim para dizer que te amo, ó Pai, és tudo para mim. Eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, ó Vim para adorar-te, vim para dizer, ó Senhor, o quanto nós te amamos. Tu és tudo para mim, Senhor. Por isso eu te exalto, eu te glorifico. Só tu és digno, Senhor, de receber toda a honra e toda a glória. Exaltamos o teu nome, ó Pai. Exaltamos, Senhor. Vim para adorar-te, vim para dizer que te amo, ó Pai, és tudo para mim. Eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, ó Pai. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos.
Vamos declarar o quanto nós amamos ao Senhor Jesus esta noite. Aleluia, Jesus. Tua presença eu estou, ó Deus, venho render-me a Ti. Com coração cheio de amor, declaro que Tu tens feito a mim, mesmo sem merecer-me amor, na cruz se entregou por mim. Do meu pecado me lavou e com seu sangue me redimiu. Confio em Ti, Senhor, com todo o meu ser. Tua presença eu estou, ó Deus, venho render-me a Ti. Com coração cheio de amor, declaro que Tu tens feito a mim, mesmo sem merecer-me amor. Na cruz se entregou por mim. Do meu pecado me lavou e com seu sangue me redimiu. Confio em Ti, Senhor, com todo o meu ser, e em Teu nome Jesus, e não há para mim
Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Ti, Senhor. Ensina-me a sentir Teu coração, Jesus, quero ouvir Teu respirar, tirar Teu fôlego com minha fé e Te adorar. Jesus, Tu és o pão que me alimenta, o Verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com Teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Ensina-me a sentir Teu coração, Jesus, quero ouvir Teu respirar, tirar Teu fôlego com minha fé e Te adorar. Jesus, Tu és o pão que me alimenta, o Verbo vivo que desceu dos céus. Vem aquecer meu frio coração com Teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, Senhor, toca-me, toca, toca, vem sobre mim com Teu manto, reina em mim com Tua glória, pois ao Teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, vem sobre mim com Teu manto, reina em mim com Tua glória, pois ao Teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me e unge-me, toca-me, toca-me, abraça-me, abraça-me, Senhor, cura-me, cura-me e unge-me, unge-me, Senhor, toca, 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 vem sobre mim com Teu manto, reina em mim com Tua glória, pois ao Teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, vem sobre mim com Teu
Abraça-me, cura-me. Sinta as mãos do Senhor trazendo a sua unção sobre a tua vida, tocando em tua vida neste momento, abraçando você neste momento. Oh, aleluia. Abrace o Espírito Santo do Senhor. Oh, aleluia. Unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Aleluia, as palmas são para o Senhor Jesus, amém. Marcelo, toca de novo essa parte do abraço. Abraça-me, cura-me. Querido, põe a mão sobre você nessa hora. Unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, abraça-me, 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 cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me. Oh Deus, nessa noite nós entendemos que estamos aqui para sermos abraçados pelo Senhor. Abraça-nos, Jesus. Queremos ser acolhidos nos seus braços. A necessidade que tem nosso coração nessa noite é ser rasgado e acolhido por Ti. Cura, Jesus. Cura as nossas vidas. Cura as nossas mágoas. Cura as nossas tristezas. Unja a nossa cabeça com Teu óleo. Derrama do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Tudo que nós queremos, Deus, é sair daqui com o óleo do Teu Espírito sobre as nossas cabeças. E toca-nos, Jesus, nessa noite. Queremos ser tocados. Queremos ser transformados pelo Senhor nessa noite. Deus, nos aproximamos aqui da mesa do Senhor para sermos abraçados, para sermos acolhidos, para sermos curados, e para sermos aceitos, e para sermos ungidos, e para sermos tocados pelo Senhor. Querido, saia do seu lugar, venha retirar o pão e do cálice aqui na mesa do Senhor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Diga uma vez, abraça-me, abraça-me. Jesus,
tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluias. A palavra do Senhor nos diz que na noite em que Jesus foi traído, Ele estava com todos os discípulos, inclusive com aquele que traiu, Judas. E Jesus fez um cerimonial naquele dia. Ele esperou que todos estivessem à mesa. Ele pegou um pano, ele pegou uma água e ele lavou os pés de cada um deles. Ao fazer isso, era como se Jesus tivesse abraçado cada um deles. Ao fazer isso, era a tentativa de Jesus curar a cada um deles, de ungir a cada um deles. Pedro falou assim: olha, Jesus, então lava-me então a cabeça. Jesus falou assim: não, só os pés precisam ser lavados. E era a tentativa de Jesus tocar principalmente no seu coração, para preparar aqueles homens para uma das cenas mais emblemáticas que nós vimos na palavra, no qual nós vamos participar hoje, que é a Santa Ceia do Senhor. A mesa do Senhor é sempre um lugar de cura. A mesa do Senhor é um lugar de aceitação. A mesa do Senhor é um lugar que prova que você tem um lugar à mesa porque você é filho, e você pode ser ungido. A mesa do Senhor é um lugar onde você pode ser tocado. Por isso eu falo para você erguer o seu pão. Nós vamos orar por ele. Jesus, obrigado pelo teu corpo que foi quebrado na cruz em favor de nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor amou de tal forma, de tal maneira, que o Senhor esqueceu o teu lugar de honra e de glória no céu, para fazer-se pequeno dentro do ventre de uma menina, e habitar entre nós, e passar por tantos problemas, a levar uma vida de cansaço, levar uma vida de privações, e no final da sua existência, experimentar como se a sua vida não tivesse sido tão difícil, como se viver uma vida sem pecados fosse algo fácil, como se tivesse vivido uma vida de privações fosse fácil. No seu último dia, no dia em que o Senhor estava pregado na cruz, algo que nunca aconteceu na história, aconteceu. Numa fenda de tempo e de espaço, o Senhor Jesus deixou de ser quem era, para receber sobre os seus ombros os meus pecados, os meus erros, as minhas distrações, os meus lapsos, os meus relapsos, e os seus, e de toda uma humanidade. Jesus foi o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, e prova disso é o que nós estamos fazendo agora. Nós vamos participar do pão, porque esse pão significa esse teu sacrifício. Jesus, nessa noite nós queremos dizer que ao comer desse pão, entendemos que o teu sacrifício foi pela minha vida, foi pela vida de cada um que está aqui. Nós o recebemos, nós recebemos esse sacrifício que nos abraça, que nos cura, que nos unge e que nos toca. Honra, santifica este momento, em nome de Jesus, amém. Vamos todos participar do pão.
Depois de haver ceado, o Senhor tomou o cálice, dividiu entre todos e disse: tomai e bebei, este cálice é o cálice da nova aliança, derramado em favor de nós. Tomai e bebei, e quando fizer isso, faça em memória de mim. Erga o seu cálice. Obrigado, Deus, pelo teu sangue, sangue de Jesus, derramado na cruz por nós. Obrigado pela nova aliança. Obrigado por essa nova aliança que temos no teu sangue. Aliança que nos tira os pecados e que nos faz sermos novas criaturas. Obrigado por esse ato de transformação das nossas vidas. O que somos hoje, Deus, é fruto de um milagre. Milagre feito pelo teu sangue, o sangue de Jesus. Ao tomarmos esse cálice hoje, Senhor, que faremos em memória de Ti, queremos Te dizer que aceitamos esse sangue sobre as nossas vidas, que aceitamos o sacrifício de Jesus sobre nós, e que nós pedimos ao Senhor para que seja o Senhor das nossas vidas. No Teu nome, Jesus, nome sobre todo nome que nós oramos. Amém. Vamos todos beber do cálice? Obrigado, Jesus, por encabeçar essa mesa. Obrigado por nos aceitar nessa mesa. Cada um que está aqui nessa noite é tão pecador quanto qualquer outro que está aqui, quanto a mim. Obrigado, Jesus, porque a Tua mesa tem lugar a homens e mulheres como nós. Obrigado, Jesus, porque a Tua mesa é uma mesa inclusiva. Obrigado, Jesus, porque a Tua mesa não nos repulsa, não nos repele. Obrigado, Jesus, porque na Tua mesa não sentimos iguais uns aos outros, nem menos, nem mais. Obrigado, Jesus, porque o que não nos difere aqui, o quanto nós ganhamos ou as nossas rendas. Obrigado, Jesus, que o que não nos difere aqui é a nossa idade, o quanto somos novos ou o quanto somos mais velhos. Obrigado, Jesus, que o que não nos difere aqui é a cor da nossa pele, é o nosso gênero. Nós agradecemos, Deus, porque o sangue de Jesus encobre a todos. O sangue de Jesus prove aliança a todos. E somos gratos nessa noite, Jesus, por tudo o que o Senhor tem feito por nós. Nesse momento, nós queremos Te pedir, Jesus, que faça um milagre na vida de algumas pessoas que estão padecendo. Faça um milagre, Deus, na vida de gente que precisa ser tocada com a Tua cura, que precisa ser realmente e totalmente curada. Pedimos pela vida da pastora lá de Campinas, pastora Alcione, que o Senhor esteja com ela agora, nesse momento em que ela trava uma guerra com a sua vida, pela sua vida, por causa do Covid. Pedimos, Deus, que haja uma cura, haja o sobrenatural do Senhor na vida dela. Nós acreditamos em milagres. Nós somos uma comunidade que acredita em milagres, que está vendo essas coisas acontecerem nos nossos dias. Por isso, Deus, que o Teu Espírito Santo nessa noite toque na vida da pastora Alcione e provê cura na vida dela. Que o Senhor cure outras pessoas que estão com o Covid e que são amigos, que são parentes de nossos membros aqui da nossa comunidade. Que o Teu Espírito Santo toque, que o Teu Espírito Santo cure. Jesus, pedimos por aqueles que estão com problemas e chagas nas suas almas. Deus, que o Senhor possa curar. Cure, Deus, todo o vício. Cure, Deus, de toda a vontade de pensamentos ruins. Cure, Deus, da falta de esperança. Cure, Deus, da falta de oportunidades. Cure, Deus, principalmente quando essa pessoa olha para ela e vê que não existe mais razões para viver, que o Senhor, nessa noite, coloque, implante vida nessa vida.
Que o teu Espírito Santo, doador da vida, sopre vida em cada uma dessas pessoas. Livre-os de todo mal. Livre-os de todo mal. Que o teu Espírito nessa noite faça o sobrenatural do nosso meio aqui na nossa ministração, na nossa celebração ao Senhor. Que o teu Espírito Santo haja com liberdade no nosso meio. E que possamos hoje ser profundamente atendidos pelo teu Santo Espírito. No teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Amém, queridos? Vocês podem se sentar. Esse microfone aqui para eu tocar. As coisas já subiram, né? Vamos fazer o nosso momento de dízimo e de ofertas. Enquanto eu oro, você pode sair do seu lugar e trazer o seu dízimo e oferta, que o meu eu deixei ali. Não sei se eu deixei ali, eu trouxe para cá. Eu deixei ali. Obrigado, querido. Irmão Bernardo, bênção do Senhor. Eu vou orar. Enquanto eu oro, queria que você saísse do seu lugar e trouxesse o seu dízimo e sua oferta aqui nessas cestinhas. Nós vamos orar por você, vamos orar pela igreja. Deus, obrigado pela tua santa provisão nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque tudo que temos, tudo que somos, vem das tuas mãos. Obrigado, Deus, pelo dispensar das tuas bênçãos das nossas vidas. Em tudo nós nos sentimos abençoados. Em todas as coisas sentimos o toque, sentimos a presença do Senhor. Nesse momento pedimos a provisão do Senhor sobre as nossas famílias. Que as nossas famílias nessa comunidade experimentem o sobrenatural do Senhor diariamente. Obrigado, Jesus, pelo pão de cada dia. Obrigado, Jesus, pelo nosso trabalho. E abençoa, Jesus, aqueles que estão procurando uma nova colocação. Abençoa, Jesus, os empresários dessa igreja, nesse período difícil. Que o Senhor abra as portas, que o Senhor faça com que os acordos sejam feitos, que os contratos sejam assinados. Nesse momento, Jesus, se há alguém entre nós participando de um processo seletivo, que o Senhor o abençoe e que o Senhor Deus o abençoe com essa oportunidade. Se há entre nós nessa noite alguém que está dependendo de uma assinatura, alguém que está dependendo de uma liberação, em qualquer esfera que seja, em o nome de Jesus, que o Senhor faça esse assinar seja feito, faça com que esse acordo seja feito, faça com que essa autorização seja liberada, faça com que essas coisas que estão impedindo o agir do Senhor sejam quebrados agora. Nós sabemos, Deus, que agindo o Senhor, ninguém impedirá. Por isso, Deus, que nada impeça o agir do Senhor na vida de cada um de nós nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 20. Mais uma vez, só falando para aqueles que, enquanto vocês acham aí, para aqueles que chegaram atrasados, nós estamos fazendo algumas manutenções aqui na igreja, então desculpe os transtornos aí, estamos em manutenção. E eu falei também no começo, na abertura do culto, que nós também estamos em manutenção. Nós também estamos em transformação. Hoje é o último dia do nosso jejum. E quem aqui foi abençoado com esse jejum de 21 dias? Levanta a mão aí. Pode dar um glória a Deus aí ou não? Aleluia. Eu fui profundamente abençoado, a minha família foi profundamente abençoada nesse período de 21 dias.
Eu estava falando com uma pessoa aqui da igreja que eu gostaria que nós tivéssemos esse costume de fazer outros jejuns durante o ano, porque a nossa igreja é tremendamente impactada cada vez que faz isso. Todas as vezes que nós aqui na igreja resolvemos fazer um jejum, seja de 21 dias ou mais, nossa igreja é profundamente impactada, individualmente como coletivo. Nossa igreja, sempre que faz um jejum, algo importante, algo de renovo na nossa vida acontece. Gênesis 25, versículo 20. Vamos pegar o 19 aí. Essa é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual, aos 40 anos, se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: duas nações estão entre seu ventre, já desde as suas entranhas. 2 povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer das suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Abençoe-nos, Jesus, com a tua palavra, que ela atinja o nosso coração com o propósito pelo qual o Senhor designou nessa noite. Abençoa-nos, abraça-nos, cura-nos, unja-nos e toca-nos nessa noite, no teu nome, Jesus, amém. Essa história é uma história conhecidíssima na Bíblia. Acho que muita gente, acho que quase todos aqui conhecem, ou todos conhecem essa história. Essa história conta pra gente a história de 2 meninos a princípio. Fala primeiro essa história dos descendentes de Isaque, mas o que nós vamos falar nessa noite é sobre Jacó. Mas é interessante que 2 meninos nasceram, um ruivo, cheio de pelos, e o outro, acho que não era ruivo e não tinha muito pelo. O primeiro menino recebeu o nome de Esaú. Não sei se vocês sabem, mas o som das 2 palavras parecem muito um com a outra. Esaú e Jacó não parecem muito no português, mas no hebraico, Esav e Yaakov são 2 nomes que são parecidíssimos para eles. E eles tiveram esses 2 nomes, nomes de gêmeos, crianças que nasceram com um destino já no ventre da barriga da mãe. Um seria um mais velho, mas ele serviria o mais novo. 2 seriam pais de nações ali. Mas algo estranho aconteceu durante esse texto que nós lemos. O mais velho, que tinha o direito de primogenitura, de receber mais da bênção do pai,
ele vendeu esse direito por um prato de lentilhas ou por um prato de cozido vermelho. Por isso que o nome de Esaú ficou com o apelido de Edom. Ele ficou com um apelidão lá de vermelhão, ou ser vermelhão, porque não só porque ele era ruivo, mas porque ele vendeu o seu direito de primogenitura por causa de um prato vermelho. E Jacó, que era um menino que saiu segurando o calcanhar do seu irmão, ganhou um apelido de enganador. Veja, calcanhar e enganar em hebraico é a mesma palavra. O que difere é o jeito de falar, porque em hebraico não tem vogal. Então se escreve da mesma forma, calcanhar e enganar. Ele tinha um apelido sim de enganador. Um tinha um apelido de vermelhão e o outro tinha um apelido de enganador. E eles cresceram assim. Sabe, na nossa vida esse tipo de coisa acontece. Já falei isso algumas vezes aqui, e eu acho que nós temos que falar isso sempre, porque nas nossas vidas o que está acontecendo é que nós somos o resultado daquilo que as pessoas falam que nós somos. Quando nós crescemos ou quando nós somos crianças, as pessoas são ávidas em colocar apelido na gente. A minha netinha nasceu, ela tem dois meses e meio, e ela já tem um apelido de Nina. O nome dela é Catarina, e ela tem apelido de Nina. Eu sei que ela vai crescer, os parentes vão colocar apelido, a escola vai colocar apelido, e muito provavelmente pessoas vão falar outras coisas sobre ela, como falaram na sua vida. Eu vejo hoje pessoas de 20, 30, 40, 50, 60 anos, que agem como se fossem aquelas crianças, porque quando foram crianças, alguém chegou e falou assim: olha, você é muito burro, como é que você pode fazer um negócio desse? A pessoa fala assim: eu sou burra. E a pessoa cresce pensando que é burra. A pessoa fala assim: nossa, você come demais, você é um glutão, você é um comilão. E a pessoa pensa, ela fica a vida inteira pensando assim: eu sou desse jeito. E a gente fica recebendo rótulos a vida toda. A pessoa não vai muito com a minha cara e fala assim: esse cara tem uma cara de enjoado. Outro cara ouviu: ó, enjoado aí. E aí começa aquele rótulo de que eu sou enjoado, e aquilo começa a me seguir pela vida inteira. Tem gente que na sua vida nem chama mais pelo seu nome, chama pelo seu apelido. Se você for ver, grandes marginais por aí, os maiores marginais por aí, eles não usam o seu nome, eles usam um apelido. Você pode ver por aí, o Chacal, né? Os bandidos mais procurados por aí, geralmente são diminutivos, né? Terrorzinho, alguma coisinha, sapinho, sempre tem esses nomezinhos. São apelidos que vão grudando nas pessoas, e as pessoas acabam adotando aquilo como se fosse o seu próprio nome. E pior, de tantas pessoas falarem, as pessoas começam a agir daquela forma. Jacó era chamado de enganador. E eu posso olhar para a vida de Jacó e perceber que ele era um menino que ficava fazendo essas coisas para todo mundo. Enganava no joguinho, enganava com algumas coisinhas lá, ia jogar bola, trapaceava um pouquinho. Se jogava baralho, tinha uma carta escondida debaixo da manga do manto dele, né? Esaú, o vermelho, garanto para vocês que ele torcia para o Flamengo, alguma coisa desse tipo aí, porque ele começou a viver a vida dessa forma. A Bíblia nos fala que ele foi habitar perto da onde? Do Mar Vermelho, porque ele teve isso para a sua vida. Ele viveu uma vida inteira achando que ele era o vermelho. Se ele tivesse um herói preferido, seria o The Flash. Felipe, eu sei que você gosta do The Flash. Queridos, o que acontece é que nós vivemos a nossa vida, muito que nós vivemos da nossa vida, nós vivemos baseado naquilo que falaram para a gente na nossa infância. E com esses dois meninos não foi diferente. Eu quero que você perceba nessa noite que muito que você vive na sua vida hoje é reflexo daquilo que foi falado que você era quando você era uma criança.
Eu vejo isso todo dia. Eu vejo isso todos os dias. Nós somos e vivemos, a nossa vida é a somatória das coisas que nos disseram quando nós éramos criança. Mas essa noite é a noite para você quebrar isso, o nome de Jesus, amém? Nessa noite, eu já vou dar spoiler do final aí. Nessa noite, eu quero que você troque o seu nome, porque Jacó teve a oportunidade de trocar o nome dele algumas vezes. Você tem a oportunidade de trocar o seu nome nessa noite, em o nome de Jesus, amém? E a vida deles seguiu, viveram conforme seus apelidos, e Deus então fez uma promessa para eles. Jacó então ali, pelo que nós vemos, comprou o direito de primogenitura, então ele deveria ser mais abençoado que Esaú. Aí um dia, se vocês forem ler a história de Jacó, que nós não vamos ler porque é bem extensa, vocês percebem que na história de Jacó, ele já era moço, talvez já tivesse uns 20 anos, e talvez Isaac já tivesse com uns 80 e poucos anos. E aí, um dia Isaac, achando que ia morrer, ele fala assim, olha, chama o Esaú, filho mais velho, que ele mais gostava, o que para ele ainda tinha o direito de receber a bênção da primogenitura, e fala assim, Esaú, vai e pega aquela caça especial para mim, vai lá e pega a melhor caça que você pode fazer, pegar e você faz um cozido para mim, que eu quero comer aquilo, eu vou te abençoar hoje. Aí, a mãe de Jacó, a mulher deles, Rebeca, estava ouvindo, talvez atrás da porta, talvez atrás da tenda, e chegou em Jacó e falou assim, corre, vou fazer um negócio para você, se prepara aí que eu vou fazer um jantar para você, levar para o seu pai, porque o seu pai vai te abençoar, porque o seu pai já é cego. E aí foi feito esse complozinho entre a mãe, que já tinha escolhido um filho mais chegado a ela. Então ela mesma preparou um cozido, ela sabia da receita especial de Esaú, ela mesma fez o cozido, e Jacó pegou aquele cozido e levou lá para o pai. E aí algo muito interessante acontece. Isaac, ele confiou nos seus 5 sentidos, como nós confiamos nos nossos 5 sentidos. Quando Esaú chegou, quando Jacó chegou, vestido de Esaú, porque ele colocou pele sobre o seu corpo, lá um manto, sangue de carneiro, ele chegou perto, Isaac falou para ele assim, olha, deixa eu tocar em você. Aí o tato assim, com aquelas mãozinhas já bem sem tato, né, sem sentido, tocaram a pele, o manto que estava sobre Jacó. Falou assim, você é peludo, que nem Esaú. Aí ele estava meio assim, eu estou achando um negócio esquisito, vem cá que eu quero cheirar o seu pescoço. Aí Jacó, vestido com as roupas de Esaú por dentro, com aquele cheiro de Esaú, cheiro de caça talvez, chegou assim, aí Isaac fez, deu aquela cheirada, assim, tem um cheiro de Esaú. Aí ele falou assim, fala um negócio comigo aí. Aí Jacó, pai, né? Talvez tenha mudado a voz lá. Tem a voz de Esaú, parece Esaú. Ele olhou com os olhinhos assim, viu lá, talvez ele tenha colocado alguma coisa vermelha no cabelo. Assim, parece Esaú. E aí, o último sentido que foi o paladar, ele comeu aquele cozido. É a comida de Esaú, é Esaú. Mas percebe que ele tinha um 6º sentido ali, que ele achava que não era Esaú. Mas sabe, querido, o que acontece com a gente é o que aconteceu com ele. Nós acreditamos demais nas coisas naturais, esquecemos das coisas sobrenaturais. Acreditamos demais nos nossos sentidos por aquilo que a gente vê, aquilo que a gente toca, que a gente cheira, que a gente põe na boca, que a gente sente. Acreditamos demais nessas coisas que são do reino natural e acreditamos menos nas coisas do reino espiritual. Isaac abençoou Jacó, e Jacó saiu dali com as bênçãos do primogênito. E aí deu uma confusão, porque quando Esaú chegou, ele foi oferecer para o pai, para Isaac. Isaac falou assim, filho, eu já abençoei você. Aí Isaac e Esaú perceberam o que aconteceu. E aí
Esaú falou assim: mas pai, tem alguma bênção ainda para mim? Isaac falou assim: não tem mais nenhuma bênção, filho, você vai ser servo do seu irmão. E as coisas foram dessa forma. Esaú então falou assim: eu sou um cara de caça, agora vou caçar o meu irmão, eu vou matar o meu irmão. E Jacó então fugiu. Ele fugiu e andou, acredito, queridos, ele andou muito, mas ele andou muito. Jacó foge. Queridos, essa parte da história de Jacó serve para mostrar para a gente a respeito do tempo de Deus. Rebeca foi a primeira pessoa que sabia que Esaú serviria Jacó. Ela sabia disso. Foi falado antes deles nascerem que o mais velho serviria o mais moço. Jacó também sabia, porque ele já tinha comprado o direito de primogenitura de Esaú. Mas sabe qual que foi o problema deles? O problema deles foi que eles não respeitaram o tempo de Deus. Eles quiseram acelerar o tempo de Deus. Eles quiseram acelerar aquilo que Deus já tinha previsto para eles. Eles quiseram para agora. O tempo de Deus talvez seja a coisa que a gente mais tem dificuldade, porque nós somos finitos enquanto Ele é eterno. Tem uma historinha que fala que um menino chega para Deus assim e pergunta: Deus, para o Senhor, é verdade que para o Senhor um dia é como se fosse 1000 anos? Eu falei assim: é verdade sim. Então, se um dia é como se fosse 1000 anos, $1 é como se fosse $1 milhão. E Deus falou: para mim que sou Deus, é mais ou menos isso mesmo. O menino falou assim: o senhor me arranja $1 milhão? Aí Deus falou para ele: você espera alguns dias? Bonitinha a história. Mas o que eu quero dizer para você é que o tempo de Deus, Ele para nós temos uma dificuldade com o tempo de Deus, porque nós não sabemos esperar a realização dos planos de Deus nas nossas vidas. E Deus tem planos para a sua vida, amém? Deus tem um plano individual para cada um de nós nessa noite, e Ele quer realizar esse plano individual nas nossas vidas. Vai depender da nossa espera em relação a esse plano. Sabe, eu não sei se a gente mais ajuda ou atrapalha quando a gente quer acelerar o tempo de Deus na nossa vida. Deus tem algo a realizar na sua vida. Se você não sabe, procure o Senhor, porque o Senhor vai revelar um plano para a sua vida. Vai revelar um plano para a sua vida. E eles quiseram antecipar esse plano. Sabe, a história da Bíblia, na Bíblia, existem várias vezes em que Deus provou o povo com o tempo. Sabe, o povo estava saindo do Egito e eles ficaram na beira do mar. Moisés olhou para frente, só tinha um mar. Olhou para trás, tinha um povo. E lá atrás do povo, lá atrás, ele viu uma fumaça, ele viu uma poeira vindo. E ele sabia que aquilo lá atrás era o exército de Faraó. Ele olha para Deus e fala: Deus, o que está vindo aí é um exército atrás da gente. E Deus falou assim: olha, eu não tirei vocês para vocês morrerem na frente do mar. Mas o que eu vou fazer? Marcha. Aí Moisés olha para frente assim, vê aquele mar. Marchar onde aqui? Ué, só tem mar aqui. No tempo de Deus, Moisés ergueu a sua vara e o povo passou pelo mar seco. No tempo de Deus certinho, o mar se fechou e engoliu o exército de Faraó. Maria, Marta, mandaram um homem falar com Jesus sobre Lázaro. Jesus, venha atender Lázaro, aquele a quem você ama, porque ele está muito doente. Eles mandaram esse homem no tempo certinho para ele ser curado. Mas Jesus chegou 4 dias depois que o homem já tinha morto, porque ele tinha um propósito naquela vida, ele tinha um propósito naquela situação. O tempo de Deus, ele está sempre contra nós, porque Deus é infinito e nós não sabemos lidar com o tempo de Deus. Agora vira suas páginas aí para Gênesis capítulo 28, versículo 10. Gênesis 28, versículo 10. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã.
Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres certamente te darei o dízimo. Sabe, Jacó teve uma experiência sobrenatural com o Senhor. Jacó, ele estava deitado, Deus foi ao seu encontro. E, queridos, Deus sempre vai ao nosso encontro. O que nós temos que entender é que Deus se solidariza conosco. Deus, ele vai ao nosso encontro para nos resgatar. E o encontro com Jacó, nesse dia ou nessa noite, foi para que Deus resgatasse ali o coração de Jacó. Ele tinha partido, ele tinha fugido, ele sabia que seu irmão estava querendo matá-lo. Ele já tinha andado em uns 3 dias mais ou menos, e ele continuava andando, ele queria continuar viajando. Ele estava fugindo, como nós muitas vezes podemos estar fugindo. Eu sei que nessa noite você pode estar com o seu pensamento fugindo de Deus, mas eu quero que você entenda: Deus vai sempre ao seu encontro para te buscar, para se solidarizar com você. Sabe, Jacó não entendeu nada do que aconteceu lá, porque muitas das coisas espirituais ou sobrenaturais que acontecem com a gente também não entende nada. Jacó não entendeu nada que aconteceu lá. Ele viu que tinha ali um lugar, que tinha uma escada que estava apoiada na terra e que subia até o céu, e anjos subiam e desciam. E ele falou assim, Deus falou para ele assim: olha, essa terra onde você está, essa terra eu vou dar para você como herança. Jacó partiu dali. Aí ele mudou o nome daquele lugar de Luz, no qual ele foi iluminado. Ele deveria ter deixado aquele lugar chamar Luz mesmo, para colocar o nome de Betel, que era a casa de Deus. Ele entendeu tudo errado. A casa de Deus ali era ele. Ele era que estava ali. Deus estava acompanhando ele. Onde ele ia, Deus falou assim: para onde você for, eu vou com você. Mas eu quero que você entenda que você é a casa de Deus. Naquele momento ali, Jacó teve a oportunidade de mudar o seu nome de enganador para Betel. Percebe? Esse lugar é a casa de Deus. Esse lugar é a casa de Deus. Muitas vezes nós cantamos assim: enche este lugar com sua presença. E nós não entendemos que nós devemos cantar: enche esse lugar com sua presença. Aquele lugar na qual ele estava ali era um espaço de terra que Deus daria para ele. Mas muito mais do que isso, Betel não era um lugar, Betel era ele. Ele teve a oportunidade de mudar o seu nome de Jacó para se chamar Betel. Nós temos essa oportunidade de mudarmos nosso nome hoje para Betel.
Você pode colocar um sobrenome lá, Abner, Betel. De forma que a reunião que nós temos aqui hoje é como se fosse um condomínio de casas de Deus. Você é uma casa de Deus, junto com o Marcelo é uma casa de Deus, com o Fernando é uma casa de Deus, com o Cida é uma casa de Deus. Igreja é como se fosse um condomínio de casas de Deus, um condomínio de Betel, na qual Deus desce e habita sobre nós. E ele falou assim, olha, a oração mais equivocada que eu acho que eu encontro na Bíblia, ele falou assim, se o Senhor me abençoar. Queridos, Deus deu tudo para ele, olha, eu vou reafirmar com você, eu vou estar com você, eu vou te abençoar, você vai ter tudo o que você precisa, eu vou estar com você. Aí ele acorda em estado alfa, e ele faz essa oração assim, se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der comida, me der vestes, e se eu for e voltar em segurança, então o Senhor, só aí, o Senhor vai ser o meu Deus, e eu vou te dar o dízimo de todas as coisas. Sabe, queridos, talvez a gente ri olhando para essa forma na oração de Jacó, mas talvez nós temos feito orações condicionais com Deus também. Deus, se o Senhor fizer isso para mim, então eu vou fazer isso. Conheci a história de uma mulher que ela foi numa igreja e ela se sentiu tocada em dar lá uma oferta muito boa, se não me engano na época eram uns 20 mil reais, então ela deu 20 mil reais, e esperando que Deus a abençoasse. Passou uns meses e ela encontrou com uma pessoa que eu conheço e falou assim, olha, eu fiz uma oferta de 20 mil reais e Deus já me devolveu 5 mil reais e depois Deus me devolveu mais 8 mil reais e agora Deus está me devendo 12 mil reais. Deus devendo? Deus está te devendo 12 mil reais? A gente acha engraçado uma história como essa, mas se nós fazemos orações condicionais com Deus, que não envolvem valores, talvez nós estejamos debaixo da mesma matemática, ou da mesma lógica. Deus, eu te dei isso, Deus, eu fiz isso, Deus, eu fiz aquilo, o Senhor já me devolveu isso, o Senhor já me deu isso, mas ainda falta, ou o Senhor ainda me deve tal coisa. E se Deus não pagar? Você vai entrar com uma ação judicial contra Deus? Porque nós fazemos orações como Jacó. Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer isso. Queridos, não existe orações condicionais com Jesus. Jesus, se você pegar o Evangelho e você ver a oração de Jesus, não existem orações condicionais. Existem orações de entrega. E Jacó não entendeu nada. Jacó não entendeu nada. Sabe, queridos, Jacó ainda estava perturbado com o fato de estar passando por uma situação difícil, como eu às vezes posso passar, como você pode passar ou está passando por uma situação difícil. E nessas situações difíceis, em que Deus se achega até nós, em que Deus nos procura, em que Deus tenta fazer algo sobrenatural nas nossas vidas, nós às vezes temos a tendência de entender errado, porque nós não entendemos que Deus se aproxima de nós para nos resgatar. Deus se aproxima de nós como Deus se aproximou de Maria e Marta e falou para elas assim, olha, fica tranquila. Se fosse eu, Maria e Marta, se você fosse ou Maria ou Marta, ficaria como Marta, indignada lá, nossa, o senhor chegou muito tarde, o senhor chegou muito tarde, tarde demais. Sabe, às vezes o que acontece conosco é que nessa manifestação sobrenatural do Espírito Santo nas nossas vidas, o que Jesus faz conosco é o que Ele fez lá com Jacó, porque Ele poderia ter falado para Jacó, Jacó, fica aí, olha, você vai casar, você vai ter 12 filhos, você vai ser isso, vai ser aquilo, e muitas coisas vão acontecer com você, vai por mim, eu sei do que eu estou falando do seu futuro, eu sei do que eu estou falando. Deus se priva em nos falar do futuro, Ele revela os planos, mas se priva em falar nos futuros.
ele chegou para Maria e para Marta naquele dia em que Lázaro havia de ser ressuscitado. E talvez se Jesus fosse eu já chegaria ali louco. O pessoal chorando, para de chorar. Já prepara aí, chama o Gessé para filmar aí, que vocês vão ver um milagre. O maior milagre que eu já fiz vai acontecer. Eu vou ressuscitar Lázaro. E a pessoa, o quê? É isso mesmo, já começa a pular aí, que Lázaro vai sair pulando do túmulo. Se fosse eu, se fosse o pastor Abner, você faria isso, Abner? Não. Talvez a gente chegaria assim, e vamos fazer. Mas Jesus chega num nível de solidariedade tão forte com Marta e Maria que ele chora. A única vez que a palavra diz que Jesus chorou foi quando ele estava prestes a fazer o maior milagre que ele fez, que foi de ressuscitar. Jesus chega para Maria e para Marta, vê a dor delas, e ele se solidariza com ela, ele chora por causa dos sentimentos delas. Ele sabia que em minutos ressuscitaria Lázaro, que ele abraçaria Lázaro de novo, mas ele chora ao ver que elas estavam chorando. Jesus, ele não chega no seu problema, no fundo do poço, joga uma corda para você e fica lá esperando. Ele desce com você no poço, ele bota você nas costas, ele sobe com você. A solidariedade com Jesus vai nesse nível, o nível de estar com você, chorar com você e de tirar de lá, junto com você. Existem tipos de problemas, e para cada tipo de problema existe um agir do Senhor. Existem problemas, existem sofrimentos que a gente não escolhe. Para esses, existe a misericórdia de Deus. Existem sentimentos, ou existem situações, existem problemas, existem sofrimentos que a gente que escolheu mal. Para isso existe o perdão de Deus. Existem os problemas, os sofrimentos que a gente escolhe bem. Para esses existem os galardões de Deus. Para cada tipo de sofrimento ou situação que você está passando nessa noite, existe uma contra-resposta de Deus. Se você não estava precisando, não escolheu aquilo, aconteceu com você, misericórdia de Deus. Se você escolher mal, perdão de Deus. Se você está passando porque você é justo, existem os galardões de Deus, de forma que Deus está com você em todo momento. Eu quero caminhar para o final da história de Jacó, em que Jacó, ele está passando por um problema lá com o seu sogro Labão, que parece lobão, e o Labão então faz com ele lá um grande problema, né? Ele prometeu para ele uma esposa, acabou dando outra, e o tempo que Jacó, todo o tempo que Jacó ficou morando com o sogro sempre enganou Jacó. Daquela coisa de Jacó tentar ser o melhor, de tentar enganar, que ele continuou com a mesma coisa, o sogro dele era pior do que ele. Então sempre existe aquela regra para o valentão. Existe um valentão, sempre vai existir um valentão ainda maior. Jacó era esse enganador, encontrou ainda um cara melhor do que ele enganar, da arte de enganar. Então ele se separou do sogro e ele decide se encontrar com o irmão. Está na hora dele voltar. Ele já está com todos os filhos, já tinha casado, já estava com os filhos, um monte de filhos. Então está na hora dele chegar e encontrar seu irmão. Aquele homem que passou a vida toda, grande parte da sua vida, enganando. Tem história, tem uma parte na história que eu acho muito interessante, de Jacó com Labão, que Labão fala para ele assim: olha, as ovelhas que forem pintadas, essa você pode ficar com ela, e as que forem de cor lisa, assim, né, tipo branquinho ou pretinho, essa vão ficar comigo. Alguém aqui já ouviu ovelha pintada, ovelha malhadinha, tipo assim, dálmata, ovelha dálmata? Alguém já viu aqui ou não? Não, né? Então, o sogro de Jacó, para ele tinha, ele falou assim: ó, as ovelhas meio dálmatas que aparecerem aí, essas podem ser suas, as outras lisas são minhas. Então o que Jacó fez? O que Jacó fez, o que minha mãe tentou fazer comigo um dia. Jacó colocava assim uns galhos assim, onde as ovelhas iam cruzar. Ele colocou uns galhos assim, todo pintados, para quando as ovelhas olhassem para lá, elas vissem aquilo e as ovelhinhas saíssem todas pintadas. E pior que dava certo, mas não por causa dessa engenharia genética de Jacó,
mas é por causa da graça e misericórdia de Deus. A gente tenta fazer as coisas por nós, mas Deus nos abençoa porque Ele ainda nos ama. E a gente acha que pelos nossos esquemas, pelos nossos estratagemas, a gente conseguiu o que a gente consegue. Mas, querido, por trás disso tem um plano do Senhor, que é muito maior, que abrange toda a sua história, e que Ele nos abençoa, mesmo quando a gente ainda não é digno para isso. Deus estava com Jacó, conforme Ele tinha prometido lá atrás. Eu falei da minha mãe, porque quando a minha mãe estava grávida, ela ficava olhando para o Roberto Carlos assim. E aí ele olhava para o Roberto Carlos, e o Roberto Carlos segurava o microfone, e falava assim: eu estou falando, minha mãe está vendo os cultos, aí ela vai lembrar disso. Ele segurava assim, e ela falava assim: nossa, um dia eu quero que o meu filho nasça com a mão igual a do Roberto Carlos. Ainda bem que ela não olhou para as pernas do Roberto Carlos. Mas ela olhava para as mãos do Roberto Carlos, e ela pensou assim: meu filho um dia vai ter as mãos igual a do Roberto Carlos. E aí ela disse que eu tenho as mãos igual a do Roberto Carlos. Depois, se você for me cumprimentar, você pode dar uma checada assim. O fato, queridos, é que Jacó teve a mesma percepção que a minha mãe, né? Ele queria que os rebanhos ali fossem todos mescladinhos, e começaram a nascer assim, mas porque o Senhor abençoava. É o Senhor quem abençoava. E um dia então Jacó decide voltar para casa. Ele reúne toda a sua família, ele sai escondido do sogro. Acontece um probleminha entre eles que nós não vamos ler, mas você pode ler na sua casa, a ponto de que eles chegam então num vale. Interessante que no Gênesis capítulo 32, versículo 1, fala que Deus manda um exército para se encontrar com ele, um exército divino para se encontrar com Jacó, para fortalecer, para dar mais força para Jacó se sentir um pouco mais seguro, porque ele sabia o quanto Jacó era inseguro. Por que a gente sabe que Jacó era um cara inseguro? Porque ele era um cara em que enganava. Se ele fosse um cara seguro, ele não enganava ninguém. Ele era do jeito que ele era, certo? Ele não precisaria enganar ninguém. Jacó era um homem inseguro. Ele viveu uma vida toda se sentindo inseguro, ansioso, sabe? Querendo que os seus esquemas acontecessem. Aí então ele vai ao encontro do seu irmão Esaú, mas Deus tinha que falar com ele, Deus tinha que tratar com ele de um jeito diferente, antes que ele encontrasse Esaú. Então vire um pouco a sua página da sua Bíblia, e abre em Gênesis capítulo 32, versículo 22, é o último texto que nós vamos ler nessa noite. Gênesis 32, versículo 22. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque, ou o val do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que me perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Amém? Queridos,
Deus, mais uma vez, foi ao encontro de Jacó. Como Jacó não tinha entendido nada do que aconteceu, Deus foi lá, e existe então uma materialização da presença do Senhor, e muitas pessoas, inclusive eu, creio que quem estava ali, era Jesus lutando com ele. Estava ali Deus, Jesus lutando com ele, e ele ainda continuava com os seus esquemas. E eles lutaram a noite inteira, até que o homem, aqui Jesus, tocou na coxa dele, e ele então mancou, e ali ele segurou ali os pés do anjo. E você que já deve ter ido numa igreja, já deve ter ouvido cantar assim: Jacó segurou o anjo, lembra disso aí? E é exatamente nisso, Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou o anjo subir. E aí o anjo perguntou: o que você quer que eu te faça? E aí o anjo Jacó lhe respondeu: dê-me a vitória para depois subir. E foi o que aconteceu. O anjo tocou Jacó, e o anjo, sabe o que o anjo fez melhor para Jacó ali? O anjo, ele não estava preocupado com o passado de Jacó. Ele perguntou para Jacó assim: qual é o seu nome? Jacó talvez a vida toda tenha tido problemas de falar o nome dele. Olha, eu sou Jacó, eu sou o enganador, eu sou isso. E quando Deus nos confronta, e pode ser que Deus esteja confrontando você nessa noite, perguntando para você: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o nome pelo qual você vem se reconhecendo ao longo da sua história? Talvez alguns de nós falem assim: olha, o meu nome é um enganador, o meu nome é um viciado em pornografia, o meu nome é uma péssima esposa, meu nome é um péssimo marido, meu nome é um viciado, meu nome, de verdade mesmo, Senhor, mentiroso. Meu nome, Jesus, eu sou o enganador, eu sou esse cara. Jesus perguntou o nome dele, ele disse exatamente quem ele era: eu sou Jacó. O Senhor sabe que eu sou Jacó. E naquele instante, Deus não falou nada do passado, porque Deus não estava preocupado com o passado de Jacó. Deus estava preocupado com o futuro de Jacó. Nessa noite, Deus não está nem um pouco preocupado com o seu passado. Não interessa para Deus o seu passado. Não interessa para Deus nada daquilo que você fez. Nessa noite, aqui no Val de Jaboque, o Senhor fala para você assim: qual é o seu nome? E se você tiver a coragem que Jacó teve de olhar para dentro de si e dizer verdadeiramente qual é o seu nome, Ele pode transformar o seu nome nessa noite. Ele pode esquecer completamente, eu digo para você, todas as coisas que aconteceram na sua vida, no seu passado, as coisas as quais você pode ter vergonha delas, Ele pode esquecer agora tudo, se você disser para Ele o seu nome. Deus, eu sou essa pessoa. Diga para Ele o seu nome, e Ele vai transformar a sua vida. Amém? Queridos, você pode até não estar entendendo isso. Você vai dizer o seu nome para o Senhor nessa noite, aquilo que você é por dentro, e você pode fazer isso sussurrando esse nome para Ele, e Ele vai transformar a sua vida, Ele vai transformar a sua história. Ele pode fazer isso, e Ele vai fazer isso, porque os planos que Deus tem para a sua vida são maiores do que você. Ele não está preocupado com aquilo que passou, mas Ele tem um compromisso com você daqui para frente. Se você falar para Ele assim: eu quero, é de agora para frente, é daqui para lá. Você jamais no reino espiritual, você vai ser confrontado com alguma coisa que você já fez no seu passado, porque todas as coisas passaram, tudo se fez novo.
não vou deixar você, Jacó. Eu não vou deixar você. Eu vou deixar um nome para você. E o seu nome vai ser Israel. Não existe muito bem certinho, para ser honesto com vocês, uma tradução certinha para Israel. Mas eu gosto da tradução que fala governado por Deus, príncipe de Deus. Isra, príncipe, El, Deus. Príncipe de Deus, aquele que é governado por Deus. Governo, príncipe. Deus agora governaria a história de Jacó, governaria a vida de Jacó. Jacó, pela primeira vez, foi sincero. Ele passou a vida inteira sendo enganador, e agora ele deixaria de ser enganador. Ele aproveitou a oportunidade para mudar o seu nome, e a partir daquele dia, ninguém mais chamou ele de Jacó. A partir daquele dia, ele falou assim: ô Jacó, não, Jacó não, eu sou Israel. Ô Jacózinho, não, eu sou Israel. Ô Jacó, não, Israel. Aprenda o meu nome, Israel. Jacó viu Deus face a face, e a sua vida foi salva. Eu falei para você que durante a sua história, você talvez esteja vivendo hoje como a somatória das coisas que disseram sobre você. Mas eu quero que você leve para você nessa noite, que você não é resultado da somatória das coisas que falaram que você era, ou das coisas que aconteceram com você. Você é resultado da graça de Deus na sua vida, amém? Você é resultado da graça de Deus na sua vida. Queridos, apaga a luz para mim, Juninho, por favor. Eu quero apagar a luz para você ficar à vontade, para você fechar os seus olhos e para você olhar para dentro de si. Até hoje, talvez você tenha deixado que as pessoas dissessem quem você é. Até hoje talvez você tenha deixado que aquilo que falaram lá atrás dominasse aquilo que você é hoje. Mas eu quero dizer para você, nessa noite, a partir de agora, se você disser o seu nome para Deus, Ele vai mudar o nome e algo vai começar a acontecer na sua vida. A partir de agora, quem define o que você é e quem você é Deus. A partir de agora você vai orar e você vai falar assim: Deus, quem estou sendo eu? Quem é essa pessoa? E Deus vai tocar no seu espírito e Ele vai dizer para você: olha, você é isso e você é aquilo. Você e Deus é quem vão dizer agora quem você é. Você jamais na sua vida vai se lembrar, ou você vai jamais na sua vida vai dar valor àquilo que já disseram de você. Aquilo que disseram para você não vale nada. O que vale agora, a partir de agora, é o que Deus vai dizer que você é. Quem vai determinar a sua vida, quem vai determinar a sua história, quem vai determinar quem você é Deus na sua vida. O Espírito de Deus fala ao Espírito, o seu Espírito, e Ele vai te ajudar a determinar na verdade quem você é. Mas eu tenho uma certeza nessa noite: você é governado por Deus. Se você disser: Deus, eu sou assim, e se você deixar que o Espírito de Deus nessa noite, que representa o homem que lutou com Jacó, se você nessa luta santa que está acontecendo dentro de você, deixar que o Espírito Santo entre em você, você sim vai receber a partir de hoje um sobrenome, um nome maior do que você, o nome de Israel, governado por Deus, príncipe de Deus, princesa de Deus. Jamais você vai ser aquilo que disseram que um dia você foi, mas você pode nessa noite sair daqui transformado, sendo príncipe de Deus, princesa de Deus, governado por Deus. Amém? Coloque-se de pé. Enquanto eles começam a tocar, eu queria que talvez você conheça a música que eles vão tocar e que vocês vão cantar junto. Eu quero dizer para você que Deus fez uma promessa na sua vida lá atrás.
E Ele ainda quer cumprir, Ele vai cumprir. Mas depende de você hoje, de você olhar para dentro de você e disser o seu nome para Deus. Deus, eu tenho sido essa pessoa. Fale para Deus, deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Sempre atentos permanecem em mim. Aleluias. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Nosso Deus é um Deus de aliança, um Deus de promessa, um Deus que não vai mentir para você, um Deus que está pronto para resgatar a sua vida nessa noite. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, Pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. olha que bonito. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar,
todos os olhos fechados. Querido, se Deus tocou na sua vida nessa noite, e se você acha que você tem vivido uma vida como Jacó, baseado naquilo que disseram que você era, e que você acabou acreditando e repetindo isso na sua vida, vez após vez, dia após dia, ano após ano. E se Deus tocou na sua vida para que você dissesse, sussurrasse o seu nome, para que Ele pudesse te transformar nessa noite, eu pediria para você fazer um ato corajoso. Eu queria que você ultrapassasse o val de Jaboque, transformado nessa noite. Se Deus tocou no seu coração, e se você nessa noite quer receber esse sobrenome espiritual, governado por Deus, Israel, sai do seu lugar, vem para frente, nós vamos orar por você aqui na frente, amém? Pode sair do seu lugar. Aleluia! Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar. Aleluia! Deus tem planos para serem transformados, Deus tem vidas para serem transformadas nessa noite. Deus quer que a promessa dele se continue, se perpetue na sua vida. Deus quer fazer mudanças, transformações na sua vida. Deus está aqui, e é hora dele tocar na sua vida. Se você acha que você precisa receber esse Israel no seu nome, venha para frente, nós vamos orar por você.
Aleluia. O Senhor tem poder para transformar todas as coisas. Vamos cantar de novo, Marcelo, essa música, para encerrar o nosso culto. Querido, não saia dessa igreja sem você deixar que o Espírito Santo faça as transformações na sua vida. Uma nova mulher e um novo homem podem sair dessa igreja com o sobrenome de Israel atrás do seu nome, por trás do seu nome, princesa de Deus, príncipe de Deus, governado por Deus. Nosso Deus é um Deus de promessa, e Ele vai cumprir todas as promessas na sua vida, em o nome de Jesus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Queridos, coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar. Espírito Santo de Deus, abraça-nos, cura-nos, unja-nos e toca-nos nessa noite. Que o teu agir transformador nos acompanhe até nós chegarmos em nossa casa, e continue a transformação na nossa casa, na nossa família. Que os nossos filhos sejam tocados, que os nossos pais sejam tocados, que os nossos maridos e nossas mulheres sejam tocadas, até que haja em nós, Deus, uma nação de filhos e filhas do Senhor transformados, Israel do Senhor, povo do Senhor. Nessa noite, Espírito Santo de Deus, continue completando, falando aos nossos corações, ressignificando as nossas vidas, no nome de Jesus, em o nome de Jesus, no nome de Jesus. Queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo estejam na sua vida, sobre a sua vida e da sua família, até a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa igreja, a comunidade Bethesda, nessa noite diz: amém. Você pode dizer um aleluia bem forte para o Senhor nessa noite? Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que você tenha uma semana de vitória, que você tenha uma semana de muitas bênçãos. E nós entregamos nessa noite o jejum do Senhor para o Senhor dos 21 dias. Vão com Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua história. Amém.